Bom dia, pessoal. Eu queria pedir para colocar a apresentação aí do Everaldo. É um prazer aqui passar logo essa. A COP tem a missão de estabelecer o financiamento climático para atender os países, todos os países, para mitigação e adaptação. Essa é uma figurinha interessante porque mostra cada círculo um país e mostra a dinâmica populacional. Então, quando a bolinha estiver girando no sentido horário, aquele país está aumentando a população. Vejam. Então, a África, a própria América do Sul Central, a região ali da Indonésia, interessante que a Europa está diminuindo, e particularmente a Ucrânia, a Rússia, obviamente pela guerra. Né? Então, vejam que os países, basicamente da faixa tropical, são os que vão ter maior exposição. E aí o risco é altíssimo, a gente aprendeu isso nos artigos, a própria plataforma Adapta que o Jean mencionou, mostra isso. A exposição é uma componente crucial do risco de desastre. Então, por isso essa figurinha é importante a gente entender que aqui está realmente o desafio global. Para o Pará, cada barra dessa é o número de desastres que foram registrados. E aí vejam, de 1999 até 2023, cada vez as barras maiores, significa os municípios do estado do Pará enfrentando extremos de seca e de inundação, particularmente em 2023, que foi essa grande seca, e a gente tem todo o mapeamento, e o AIA mostrou isso. A palavra-chave é essa aqui, ó. Isso aqui é uma injustiça climática. O que esse ribeirinho, esse indígena fez para merecer um impacto tremendo de uma seca e passar sede, como o Ayan já falou, na maior floresta e na maior bacia hidrográfica do mundo, é inadmissível. Então, precisa realmente que a gente faça essa proteção, que a COP tenha, que a COP destrave esse financiamento e que as ações cheguem para diminuir esse impacto. Esse é um artigo para os Estados Unidos, mas isso a gente vê na Amazônia, que onda de calor, a própria seca, impacta a saúde no envelhecimento precoce. E interessante que a pele humana no envelhecimento se assemelha àquele padrão de seca, né? Vejam? Isso é realmente impactante. E aí a gente tem todas as outras dimensões. Aqui tem o exemplo da castanha do Pará, o castanha da Amazônia, a castanha do Brasil, que seja. Vocês estão comprando a castanha do Pará muito mais cara, mas isso já vem nos últimos 2 anos. Então, não é só, o aumento não foi só por causa da COP, não é realmente o impacto na produção de espécies de valor comercial. Eu vou falar um pouquinho também da questão das cidades, né? Então, cidades onde tem a população mais, eu diria, mais exposta. Então, no último censo do IBGE, esse top 20 das maiores concentrações urbanas do Brasil, Manaus é a 12ª, Belém é a 13ª, São Luís é a 17ª. E essa é a cidade. Essa é uma imagem 3D do Google Earth, mas mostra Belém, deixa eu voltar aqui, mostra Belém, conurbada com Ananindeua, conurbada com Marituba, chegando em Benevides. São praticamente 30 quilômetros de uso e ocupação. Essa figurinha de 85 para 2023 do mapa Biomas, o verde é floresta, o vermelho é urbanização. Então, vejo que nesses 40 anos, toda a parte centro-norte dessa região metropolitana, incluindo as ilhas Outeiro e Mosqueiro, ainda bem que ali embaixo é Cumbu, já aparece um pontinho no Cumbu. Todo mundo visitou o Cumbu, foi o top 1 aí de visitação. A gente precisa cuidar dessas áreas, e essa é uma das medidas de conservação, senão realmente vai ser muito preocupante. E aí vem o óbvio, que é estabelecer, primeiro conservar, e aí a professora Marlúcia dá essa disciplina no nosso curso lá, conservação, e aí vem a ideia a ideia não, que isso está comprovado, né? Os corredores verdes ecológicos, mas eu diria, o professor Ayan mostrou, né? A gente tem que complementar essa frase. Ações, como é que é, professora Marlúcia? Soluções baseadas na natureza, e o Ayan complementou com conhecimento da população local e também considerando o rigor científico, né? Porque, vejam, se você colocar um corredor de Belém na perpendicular, e a gente sabe que o vento é de nordeste, ele não vai ser aproveitado, ele não vai ser eficiente, ele tem que ser alinhado à direção predominante do vento. Então, você está com calor, liga o ventilador só para você, mas se tiver alguém do lado, ele vai continuar com calor.
Então, essa é uma tipo de mapeamento que a gente tem feito para buscar a solução baseada na natureza, mas com rigor científico, e aí tem uma efetividade muito maior. Bom, aí vocês estão... Todo mundo viu, né? Todo mundo experimentou. Interessante que a COP foi feita em Belém e todas as pessoas do mundo inteiro experimentaram justamente o que a gente quer evitar, que é uma cidade quente, uma cidade... essa barra aí mostra os dias em que a temperatura máxima em Belém foi maior que 35,5. Notem lá, 2020 foram 30 eventos, 2022 foram 55, 60 eventos, duplicou. A tendência é essa. Esse artigo tem sido bem repercutido, porque foi o artigo que a gente demonstrou o aumento de 1,5 grau para Belém, mas a gente se preocupou não somente em usar chuva, temperatura máxima e mínima, nós também analisamos umidade relativa e o vento superficial, o vento próximo à superfície. O resultado é esse, ó. O 1,5 grau na temperatura máxima à tarde, quase 1 grau na temperatura mínima, que é a temperatura entre 4h30 e 5 da manhã, ou seja, numa fase de sono, que é muito importante. Então, esse é um efeito na saúde humana, por exemplo, naquele envelhecimento precoce, noites mal dormidas. E aí vem os dois resultados inéditos, que foram de umidade relativa, menos 4%, e vento também negativo. Então, é uma cidade mais quente, mais seca, atmosfera mais seca e menos ventilada. Isso é um dado importante, porque aqui vem todas as medidas de adaptação e etc. que a gente tem falado. Esse aqui eu vou passar rápido, mas é só, eu peguei agora o aquecimento de 1,5 ou de 2 graus para secas e para temperatura. E aqui eu vou encerrar minha fala, porque talvez... Eu vou tirar o talvez. Eu acho que ressaltar que o evento extremo que mais impacta profundamente a população amazônica, e aí tem diversas comunidades, diversos ecossistemas, é a seca. Porque hoje em dia nós estamos caminhando para uma transição para um tipo de evento extremo que é composto e não é só mais a seca, é a onda de calor e mais os incêndios florestais. Por isso que, por exemplo, que esse efeito tem sido muito maior, e aí o Ayan ressaltou a questão lá da sede, de levar água para beber para essa população que já não funciona muito bem. Eu sou filho de ribeirinho, na casa da minha avó a gente tomava água do pote de barro. Isso é um conhecimento ancestral. Agora, isso não vai funcionar quando tem esse tipo de padrão. E precisa realmente trazer todas as soluções, precisa trazer o financiamento de adaptação. E é isso que eu fui, nos 2 dias que eu fui na Blue Zone, eu falei para todo mundo que eu consegui, em inglês, em espanhol, em português. A gente precisa, e assim, essa COP vai ser marcada pela participação da sociedade civil de diversas formas. E a sociedade civil pressiona, porque tem que ser assim. Eu acho que nós também, da comunidade científica, precisamos clamar para que esse financiamento, primeiro, seja destravado. A professora Marlene já ressaltou muito bem isso aqui. E eu tenho falado isso, eu acho que esse pacto de Belém, ou da Amazônia, que seja, tem que ser 50% mitigação e 50% de adaptação, porque senão todos os NDCs vão ser muito para mitigação, é o que a gente tem visto até agora. E se a gente tiver amarrado esse 50% de adaptação, aqui sim vai ter, eu acho que aqui vai ter um resultado mais efetivo para a Amazônia, mas para todos os países que têm alta exposição e vulnerabilidade às mudanças climáticas. É isso, muito obrigado. Muito obrigada.